O Globo Ecologia está de volta e o assunto de hoje é sequestro de carbono. Uma ideia que faz da floresta uma solução para diminuir o aquecimento do planeta. E por falar em floresta, a partir de agora você acompanha a nossa equipe numa viagem pela maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Lá, um projeto de sequestro de carbono tem como objetivo proteger a mata e promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem da floresta. Localizada na região norte, no estado do Tocantins, a Ilha do Bananal é o berço dos povos indígenas Carajá e Javaé. Aqui, a Amazônia encontra o cerrado, e a variedade de flora e fauna é tanta que o local foi escolhido para abrigar um dos mais importantes centros de pesquisa da Amazônia, o Canguçu. Desde 99, o centro funciona como base estratégica para as pesquisas com sequestro de carbono. Entre outros estudos, os pesquisadores daqui analisam o fluxo de gás carbônico da floresta em torres de monitoramento, que podem chegar a mais de 60 metros de altura. Essa torre em particular aqui no Tocantins tem ajudado muito a entender essa área de transição, Cerrado, Floresta Amazônica, que eles chamam de ecótono, né? Porque existe uma dúvida muito grande com relação a as mudanças climáticas, se nessa interface Cerrado-Floresta Amazônica, o Cerrado estaria predominando sobre a floresta ou se a floresta estaria predominando sobre o Cerrado. Então entender uma área de transição é muito importante. Atravessando o espelho d'água do rio Javaé, seguimos em direção à torre. Em alguns momentos, somos obrigados a diminuir o ritmo e passar com cuidado pela vegetação de várzea. Hora do desembarque. Daqui para frente, seguimos a pé pela mata. Num ambiente alagado, úmido e cheio de mosquitos, caminhamos até chegar na torre. Bom, Mac, 40 minutos de barco, mais uma trilha, e para chegar na torre a gente ainda teve que colocar o pé na água. É sempre assim? Já existiram épocas em anos anteriores em que a água chegou a 2,5 metros, mais ou menos. Essa torre tem mais ou menos uns 42 metros de altura. A gente tem vários equipamentos instalados lá em cima em que a gente coleta dados como fluxo de carbono, temperatura, radiação e entre outros. Vamos ver a floresta de cima então? Vamos sim. Para evitar acidentes, a torre está presa ao chão por 16 cabos de aço. No momento em que atingimos a copa das árvores, colocamos o equipamento de segurança. Daqui para cima, todo cuidado é pouco. Duas placas movidas a energia solar alimentam todos os equipamentos. Do alto, a imensidão da floresta impressiona. Qual é a situação dessa floresta hoje? Os resultados que nós temos têm demonstrado que essa floresta está num nível de estabilidade. Ou seja, tudo aquilo que está sendo produzido de carbono pela floresta está sendo assimilado por ela mesma. Isso é uma característica de uma floresta que já chegou ao seu clímax, e isso é bem notável nessa região aqui. Daí a importância desses programas de sequestro de carbono com áreas em reflorestamento, né? A gente pode dizer que a floresta em crescimento ela tem uma capacidade de assimilar o carbono muito mais fácil do que uma floresta que já está no seu estado normal, seu estado natural, que é o seu clímax. Então essa floresta que está em crescimento, ela tem essa possibilidade mesmo, porque ela vai estar usando esse carbono para poder aumentar a sua biomassa. E isso é um fator muito importante para se estudar essa história do sequestro de carbono. Lá embaixo, o monitoramento de carbono continua. Para analisar a floresta, não basta olhar apenas para as árvores. É preciso ver o ambiente como um todo. E, neste caso, água e solo fazem parte da pesquisa do ciclo do carbono.
Aqui a gente determina quanto que a floresta vai emitir de carbono através da decomposição da matéria orgânica no solo, que é denominada respiração do solo. Imagine só, vamos tentar imaginar um processo bem simples. A planta assimila o CO2 e transforma isso em biomassa, ou seja, a massa do seu corpo, o peso dela. Outra parte ela libera, que é o resto das folhas. Então, quanto que ela perde e quanto que ela assimila. Então, você tem o que é o peso vegetal, ou seja, quanto ainda está na água. Então, ela te dá essa ideia dessa magnitude. Hoje os dados foram coletados, mas a pesquisa está longe de ser concluída. Para entender o comportamento de uma floresta, é preciso muito mais do que computadores, cientistas ou equipamentos sofisticados. É preciso ouvir quem vive aqui, o povo da floresta. E foi justamente neste ponto que o programa de sequestro de carbono da Ilha do Bananal conquistou a vizinhança e recebeu o nome de Carbono Social. Qual é a relação entre compota de piqui, que é um produto da região, e mudança climática? A relação é que quando você tem valor econômico agregado a essa compota de piqui, essas áreas de piqui são preservadas na floresta, porque elas dão sustento a essa comunidade. E se você analisar isso para cada produto na floresta e gerar um mercado para esse produto, você vai ter esse resultado. Então é um ciclo onde essa necessidade está sendo preenchida com todas as ações voltadas para conservação, desenvolvimento e sustentabilidade. Com olhos atentos na panela, Dona Maria Rita não deixa a geleia de caju passar do ponto. Há 2 anos, ela trocou a roça para começar a fazer doces e licores. O início não foi fácil, mas hoje ela não se arrepende. Porque a gente tinha orientação, a gente não sabia como começar, né? Que plantava milho, arroz e mandioca. A gente não tinha aquele entusiasmo, vou plantar um pé de goiaba para ter um fruto para fazer um doce, né? E agora melhorou bastante. O dia que eu fico sem fazer doce, mexer com doce, eu já sinto falta. Enquanto Dona Maria Rita dá as ordens na cozinha, quem cuida do jardim é seu Valdomiro. Tem acerola, gaviola. No quintal de casa, o verde já se sobressai diante da paisagem seca do cerrado. A engenheira agrônoma Eliana Pareja coordena o projeto de distribuição de mudas nas comunidades. Para ela, o contato direto com as famílias foi fundamental para o sucesso do projeto. O termo sequestro de carbono já é por si extremamente complicado, né? E quando a gente trabalha comunidade, temos que levar assim uma linguagem um pouco mais acessível para eles. Então, com isso, nós começamos a trabalhar, olha, você está produzindo doce de figo, mas por que você não produz doce de cagaita? Lembra da cagaita? A cagaita é uma frutinha legal do cerrado, azedinha, tá? Ah, mas eu já derrubei meu pé de cagaita. Pois é. Então vamos conhecer o pé de cagaita. Então hoje, as mulheres já pensam assim, eu tenho que procurar onde é que eu tenho um pé de cajuí, um pé de cagaita, para deixar lá, para na época de frutificação eu produzir meu doce, meu licor. Então esse conhecimento está fazendo com que elas mudem um pouco de atitude. É um processo extremamente lento, porque muitas das pessoas não conhecem os frutos, não conhecem o potencial do cerrado. Protegendo a floresta, a comunidade também sai ganhando. Afinal, quanto mais árvores frutíferas plantadas, mais doces e licores serão produzidos. E assim, mais lucro para todos. Para mim a dificuldade é para sair assim, para vender, sabe? Porque a gente não tem assim aquela facilidade. Aí com elas oferecer esse tipo de ajuda, aí foi assim uma ajuda muito boa, a gente gostou muito disso. Para entrar no mercado ficou mais fácil, né? Ficou. Inclusive quando tem uma feira, assim, a gente vai, e aí graças a Deus dá muito, a gente gosta muito.